Sra. Presidente, cumprimento a Sra. Presidente e os meus colegas deputados. Cumprimento também o conjunto de instituições e entidades que vieram hoje ao nosso convívio falar sobre este tema e permitam que diga que estou especialmente orgulhoso por o PSD ter tido esta iniciativa. Nós tivemos 3 iniciativas. A primeira foi fazer um balanço de um ano de cultura em pandemia, que qualificamos catastrófico. A segunda foi de propor, e nem para isso tivemos o apoio do Partido Socialista, que 2% do PRR fosse dedicado à cultura, não a medidas genéricas nem indiretas, mas mesmo à cultura. E, em terceiro, propor uma audição urgente do conjunto de entidades. E ainda bem que assim está, e hoje, confesso, estou especialmente satisfeito. E ao fim de uma hora, cerca de uma hora de debate, eu pergunto a mim mesmo, porquê é que ninguém os ouve? Porquê é que ninguém os ouve? A verdade é que em Portugal nós constantemente trocamos o importante pelo urgente, mas desta vez tinha que ser mesmo assim. Tínhamos de trocar o importante pelo urgente. O setor tem deficiências estruturais, mas neste momento tínhamos de responder às urgências urgentes. E como nós sabemos, os marinheiros, os grandes marinheiros, conhecem-se das grandes tempestades. E quando a tempestade chegou à cultura, nós percebemos que, infelizmente, o barco estava à deriva. E não estava à deriva porque o PSD diz. Estava à deriva porque o setor o diz. E cada uma das pessoas que nos ouve saberá melhor que eu o que aconteceu. E eu pergunto, alguém me consegue afirmar, sem mentir, que as medidas foram urgentes, coerentes e não deixaram ninguém para trás? Esta que é a grande questão. E uma das coisas que nós mais pedimos, e ainda bem que está a acontecer isso, é que, mais do que o diagnóstico trágico que nós temos de um ano de cultura em pandemia, é perceber as respostas do setor. Porque é que vocês não são ouvidos? Eu já ouvi hoje, e agradeço-vos muito os vossos contributos, porque esta audição está a ser muito positiva por isso, muito marcada por respostas, muito marcada por terapêutica e não por diagnóstico, e tenho ouvido aqui um conjunto de medidas que nós podemos qualificar de transversais. O apoiar, a questão da segurança social, a questão do IVA, a questão das moratórias, a questão das rendas. Sim, nós podemos ir buscar isso a outros ministérios, a outras medidas transversais. Mas há algumas que têm que ser só para a cultura. As pessoas não percebem. Primeiro, eu não entendo porque é que €1 gasto na cultura é gasto e no turismo é investimento. Não percebo porquê. E, principalmente, não percebo como é que a cultura é tratada como aos outros setores, quando os agentes culturais e mesmo as empresas do setor da cultura, a maior parte delas transportam uma coisa que poucas empresas em Portugal têm. Porque as empresas do setor da cultura transportam memória, história e identidade. Quantas empresas portuguesas se orgulham de transportar memória, história e identidade? E, portanto, agradecendo muitos dos vossos contributos, de facto, é preciso olhar para as medidas não só na perspectiva transversal, e eu bem percebo que fujam para a coesão territorial para encontrar respostas, que fujam para a transição digital para encontrar respostas, tudo menos Ministério da Cultura. Tudo menos Ministério da Cultura. Houve aqui propostas muito interessantes, nomeadamente naquilo que diretamente, expressamente, pode ir para a cultura, quanto à lei do mecenato, quanto ao tipo de bolsas individuais para o apoio à transição digital, que é muito interessante, o conjunto de apoios específicos de base territorial para levar a cultura a todo o lado e não só a alguns públicos, e principalmente, quando nós olhamos para um setor que é o primeiro a fechar e o último a abrir, também têm que ser criadas medidas. Não é medidas porque o setor fica em casa, é medidas porque o setor trabalha apesar da pandemia. Embora nós saibamos que a cultura é, antes de mais, feita para o seu público, para o público, quando não temos público, também não pretendemos que o setor da cultura fique em casa, porque há muitas atividades da cultura que podem, se tiverem apoio, continuar a trabalhar, continuar a ensaiar, continuar a tocar, nem que seja a gravar e, portanto, não os impedir de fazer aquilo que mais gostam. É dramático ouvir aqui que há pessoas que abandonaram a sua vocação e a sua profissão para sobreviver. É esta a resposta que Portugal tem. Nós temos de ser um bocadinho mais ambiciosos que isso e deixarmos as seguintes perguntas. Primeiro, porquê? Se alguma vez foram ouvidos em relação ao PRR, nós já percebemos ou não percebemos como é que ele passou no Conselho de Ministros, o que é que lá estava a fazer a Ministra da Cultura quando isto aconteceu. Não vale a pena vir com respostas pelo jornal a dizer que isto é tudo transversal e o dinheiro chega lá. Segundo, embora seja um bocadinho um estilo desta Ministra, um estilo guterrista, de para cada problema um grupo de trabalho, mas perguntar-vos, vocês foram realmente ouvidos pelo Ministério, tiveram reuniões, apresentaram propostas, o que é que vos disseram? Seria dramático que nós chegamos à conclusão que até o Ministério da Defesa poderá fazer mais pela cultura que os próprios agentes do Ministério, nomeadamente a Ministra. Muito obrigado.